Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim quando chega essa hora, para a nossa conversa. E hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado e também na mensagem Restauração da Árvore Noiva. Essas duas mensagens estão interligadas em relação à profecia de Joel 2, em relação ao Salmo número 1, falando da restauração da árvore noiva aqui no tempo do fim, a restauração entre Adão e Eva. Veja, Jesus Cristo e a igreja como marido e mulher, de acordo com a profecia. E Deus colocou toda essa sua sabedoria na palavra e colocou essa sabedoria na natureza, e por isso ele está ligando toda a linguagem bíblica com semente, com a árvore, com as estações, com o sol, com a chuva e com as leis do espírito de vida que está na semente, para mostrar que ele tinha um plano predestinado, um propósito na parte de trás de sua mente. E esse propósito não pode falhar, porque cada pensamento, cada palavra, tudo que Deus expressou terá que se cumprir. E Deus teria que ter uma igreja aqui no tempo do fim, que creria em toda a palavra e que traria a manifestação de cada profecia, cada palavra, cada preceito, cada dito, cada doutrina que está nessa Bíblia. Porque Deus, Ele é a palavra é Deus. E se a palavra é Deus, ela é eterna. Passaremos céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, de acordo com a profecia. Por isso toda a linguagem da Bíblia está ligada aos mistérios da natureza. Veja, não há homem que possa impedir as 4 estações. É Deus quem controla os ciclos e Ele controla o plantio. Cada semente tem a sua estação apropriada para ser plantada, para crescer e, evidentemente, colher. Veja, por isso Jesus Cristo, ele marcou a estação aqui, no tempo do fim, quando esse plano predestinado de Deus se manifestaria. Ele ligou tudo isso à natureza. Então ele diz, quando vocês virem a figueira brotar, veja, ela brota na primavera, depois que passa o frio inverno, aonde toda a vida se reúne na raiz. Quem olha para a árvore, onde temos esses climas em que as folhas amarelam e elas caem no solo, dá a impressão que a árvore morreu, que ela chegou no fim. Veja, isso tudo está mostrando o que a igreja passou durante as eras, quando ela chegou ao seu duro inverno na era de Tiatira, quase 1000 anos de escuridão, e pareceu que não havia mais igreja, que não havia mais filhos de Deus. Mas veja, a vida se escondeu na raiz. A raiz é Jesus Cristo, e ali é onde está o coração da árvore, e ali é onde está o plano predestinado que estava na mente de Deus. Por isso ele se refere a ele mesmo como sendo a raiz de Davi, lá onde a vida está escondida. Veja, e estava lá em forma de semente. Então ele fala da restauração, chamando então essa vida para cima na primavera. Então ele marca a estação. Israel é o relógio de Deus, disse o profeta. Quer saber que horas nós estamos no calendário bíblico, no calendário divino? Ele disse, olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus. Ou seja, Israel marca a estação. Então Joel, referindo-se também a essa mesma linguagem, ele fala a respeito do trigo, da videira, ele fala das estações, dos pastos verdejantes, e tudo isso se refere à primavera, quando então a vida brota na Palestina. Então Joel 2 fala de um ensinador de justiça no primeiro mês. Veja, e aqui no hemisfério sul, nós estamos agora terminando o nosso inverno, e aqui onde eu moro, nós temos as estações bem definidas. Então agora começou a estação das chuvas. Por quê? Logo depois que passa o inverno, a terra precisa chupar a água, porque lá na terra jazem sementes
que apodreceram durante esse período em que houve a colheita no verão, o fruto cai na terra, a polpa apodrece, a semente cai no solo, ela morre. Aí vem a chuva, que dá a ela a chance de viver. Por isso a profecia fala que ele enviaria um ensinador de justiça e faria descer a chuva, logo depois do frio inverno. Então a chuva traz a vida para a semente. O que é a chuva para nós? É um avivamento movido pela revelação da palavra, porque chuva na Bíblia sempre se refere ao movimento do Espírito Santo sobre a igreja para trazer o cumprimento da palavra. Então, essa mensagem, veja, 7 trovões. Os trovões anunciaram chuva, o ensinamento, a doutrina. Por isso nós estamos numa restauração de toda a palavra, voltando à fé original, à doutrina apostólica, bíblica, de Efésios. Veja, por isso que Efésios capítulo 2 se refere à mesma experiência que eu estou relatando, estando nós mortos em delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, veja, debaixo de um espírito de desobediência. Veja, então, ele foi lá, onde nós estávamos nesse lugar, nessa região de sombra da morte, e ele foi lá e obrigou a Satanás, obrigou a morte a se entregar, e ele então puxa a vida para cima, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a Bíblia. Então, ele marca a estação. A estação é na estação do mensageiro de Malaquias 4, o ensinador de justiça, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo. Qual que é o segredo? Da vida voltando para dentro da semente. Segredo. A vida de Deus. Então temos a aproximação do sol da justiça, Jesus Cristo em seu retorno, em sua segunda vinda. Veja, essa é a representação. Então ele está voltando, está chamando a vida para cima. Logo veio Lutero, Wesley, logo veio Pentecostes, a estação do portador, logo dentro do grão. Dentro do cacho estava o grão sendo formado dentro da espiga. E logo aparece então, veja, o fruto no topo da árvore. Sim, o que mostrou o ministério do profeta? O tempo da colheita. Que o fruto estava no topo da árvore. Logo o sol tinha que estar batendo sobre a semente com mais intensidade. Mais luz, mais revelação. A restauração do sol, a restauração da vida, a restauração doutrinária. Para trazer a igreja à colheita. Veja, a vida voltando para dentro do grão outra vez, as sementes eleitas. Essa é a profecia e essa é a Bíblia. Por isso, nós temos São João capítulo 15, é onde Jesus coloca esse mistério também ligado com a natureza. Veja, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Você sabe, aqui na nossa região, no inverno, a videira fica totalmente sem folha. Logo ela começa a aguardar a estação da chuva, porque ela tem que brotar no final de agosto. É quando as podas são feitas na minguante do mês de agosto. Logo em setembro está vindo a primavera. Veja, a terra que embebe a água e produz fruto proveitoso é louvada. Sim, ela é abençoada. Veja, todos nós somos barros. Qual é a diferença? A qualidade da semente que foi colocada ali dentro por Jesus Cristo desde antes da fundação do mundo, de acordo com Efésios 1, do verso 1 até o 5. Eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Não tem como falhar. Por isso é uma restauração, um retorno. Nos dias da vinda do sol, na vinda do Filho do Homem, a vida será puxada para cima. Haverão leis da restauração. O diabo não pode mais segurar a semente eleita. Por isso pregou o profeta a mensagem paradoxo. Isso tudo parece uma contradição. Um paradoxo. Mas é o que está acontecendo. É os mistérios da palavra, é o segredo de Deus, revelado ao seu povo, ao seu eleito. Que nossa
redenção é pela graça, nossa eleição é pela graça, a predestinação é pela graça, a vida fluindo para dentro de nós, vindo de dentro dessa palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida, a noiva recebendo o espírito de vida, à medida que ela absorve a palavra. Então Jesus disse, sob esta pedra de revelação, edificarei a minha igreja, porque é o tempo da restauração, do tempo em que o véu seria tirado e a vida voltaria outra vez para dentro da árvore. Mistérios predestinados de sua vontade, pregou ele. Então veja, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, esse fruto é o fruto palavra. Então o que foi Jesus Cristo quando esteve aqui na terra? O que ele manifestou? Ele manifestou o fruto profeta. Veja, um conhecedor dos mistérios do coração. Um que podia revelar as parábolas, que podia revelar os mistérios do reino dos céus. Um profeta é a quem vem a palavra nos dias da vinda do Filho do Homem. Por isso que quando, veja, os luteranos se organizaram ao redor de um credo, de uma doutrina, foram cortados. O mesmo com os wesleyanos metodistas, o mesmo com os pentecostais e o mesmo com certos grupos da mensagem que se organizaram ao redor de um homem. Estão cortados já. Muitos já morreram e não poderão terminar a obra. Estão organizados ao redor de pensamentos humanos. Veja, por isso que a Bíblia se refere, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito por nós, ele foi pendurado num madeiro, feito por um homem. E ali ele morreu. Quando você pega essa palavra e pendura ela numa organização, ali mesmo ela morre. Qual foi o grupo que se organizou e se levantou outra vez? Todos estão mortos. Não podem produzir, não podem terminar a obra, porque você não pode colocar o Espírito Santo num sistema organizado, liderado por homens com mentes políticas. Veja, por administradores que querem governar a igreja e manipular pastores, por causa de fins lucrativos, por causa de grandes organizações. Eles não perceberam que o Espírito Santo já foi embora. Não perceberam que o Espírito Santo já se foi. Porque você não pode prender o Espírito Santo numa organização. Então veja, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Veja, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e o lançam no fogo, e ardem. Veja, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Essa é a profecia para a restauração da árvore noiva. Veja, Deus tinha que ter uma árvore noiva aqui no tempo do fim, feminina, porque ele é a árvore da vida, masculino. Mas tinha que haver uma árvore noiva feminina, porque Deus deu a um homem e uma mulher para ele reproduzir-se a si mesmo. Somente um parágrafo então, porque o tempo já está indo. Mensagem de restauração da árvore noiva. Veja, 377, 378, rapidamente. O que será isso? Ele produziu o fruto de Deus. O Espírito Santo estava nele. Ele produziu o fruto de Deus. O que era ele? Agora ouço atentamente. Eu apressarei o mais rápido que puder, para não vos atrasar para a sua ceia de Páscoa. Era um culto de Páscoa, né? Veja, então ele diz assim, mas observe, ele era a árvore, exemplo, o noivo árvore. Amém, glória? Eu vou dizer diretamente, diz o profeta, se ele é o noivo árvore, crê você nisso? Do jardim do Éden? Então, noivo árvore, sem o feminino, não pode produzir fruto. Então ele tem que ter uma árvore noiva. Ela tem que nascer do mesmo material da palavra, feita carne de árvore. Eu espero que seja compreendido. A mesma vida nesta árvore feminina, o noivo, como ele está na noiva,
as obras que eu faço também as fará. Não é isso correto? Ele era o noivo, então ele teria que ter uma igreja para se reproduzir. Deus te abençoe, espero que ajude. Nós vamos continuar, até a próxima, em nome de Jesus, amém.